Hoje em dia, muitos estudos falam que a vida de um ser humano pode chegar a durar 100 anos, dependendo da situação. Creio que a infância vai aí uns 12 anos, 10 anos de repente, mas a juventude para muitos chega até os 35. E a vida adulta é a que mais dura, chegando até a velhice por volta dos 70, mas dificilmente alguém passa aí dos 100 anos de idade. O fato é que não estamos aqui para falar da duração da vida humana e nem sobre esse homem que tem poucos anos de existência, se pensarmos nos tempos que a história percorre. O que vamos falar hoje é sobre o conceito de humano. O que é o ser humano? E não sobre o ser humano enquanto um ser biologicamente formado de substâncias químicas ou simplesmente um animal que está programado para agir de certas formas e não de outras. É muito provável que talvez a forma mais poderosa e sutil de dominar as pessoas seja aquela em que se constrói o conceito de homem. Ou seja, definir quem somos é uma das formas mais poderosas de dominação. As sociedades de todas as épocas trabalharam com conceitos de homem que refletiam nas ações históricas, seja elas em uma conjuntura menor, seja elas, por exemplo, na padaria da esquina, em relação com a prefeitura que cobrava os impostos, seja ela numa relação muito mais macro em toda a sociedade. Todas essas relações têm um pressuposto antropológico, ou seja, o que é o homem? Eu não sei se você já parou para pensar como eu, que dependendo do lugar aonde a gente habite, onde a gente vá, onde frequente, nós somos considerados de uma forma ou de outra em que diz respeito ao conceito de humano. No trabalho, por exemplo, nós somos chamados de recurso humano. Quem nunca ouviu, por exemplo, a expressão colaborador numa fábrica ou numa grande loja, chamando o colaborador X, o colaborador Y, no banco, o score, nas redes sociais, de repente você encontra uma pessoa pelo perfil. Será que a pessoa é o perfil que você passa o dedo e começa a rolar e a pessoa vai passando? E se você encontrar ela na rua, você desconhece, porque você só tomou conhecimento pelo perfil nas redes sociais. Essa forma de ver o ser humano é um tanto fatiada, e cada fatia carrega uma definição de humano. E por trás de cada definição, é bem verdade que há uma confusão sobre quem é os seres humanos ou quem são os seres humanos. Essa é uma questão que, de fato, há séculos de debate, desde que nós temos notícias sobre a maneira de pensar a vida, temos a certeza de que só os homens pensam nos outros homens, estudam os outros homens e estudam a si mesmo. Hoje nós queremos pensar a partir de 3 pistas. Vamos falar aqui em 3 momentos, mas hoje a partir desse vídeo, teremos 3 momentos falando sobre o que é o homem. Eu quero trazer algumas pistas, como nosso interesse não é resolver problemas, mas talvez criar perguntas que ajude a caminhar por possíveis soluções de problemas. E problemas como esse são um tanto complexos, né? Porque estamos aí colocando o dedo em uma das feridas
maiores e historicamente bem formadas, que é o conceito de homem. Será que o homem é um ser somente natural e, portanto, tudo o que ele faz responde aos seus instintos? Ou será que o homem é um ser apenas cultural e tudo o que ele faz são construções que historicamente lhe é dada através de um repertório ou de um consenso familiar, social? Será que o homem é só estrutura? Ou será que ele tem autonomia para escolher o seu destino? E aquele dado do fenomenológico? Será que o homem ele é um ser espiritual? De fato, nós iremos percorrer algumas pistas para nós encontrarmos um conceito que nos ajude a compreender a atitude humana na existência. A gente se fica, no final das contas, com a pergunta: o que é o ser humano? Até os dias de hoje, nós nos incomodamos com isso quando nos deparamos com eventos como tragédias. Toda tragédia impacta. Toda tragédia que a gente presencia ou assiste depois, a gente pergunta: meu Deus, como pode? Quem é esse homem? Como essa mulher chegou a esse ponto? Os mais antigos diziam que o homem é racional. Aristóteles também dizia que, além de racional, ele é um ser político. Os homens da Idade Média pensavam a partir da cosmogonia e a partir dos espectros religiosos no Ocidente medieval, como um homem mais ligado às respostas instintivas das virtudes caídas ou das virtudes que estavam em pé, glorificando a Deus. Todas essas respostas à pergunta sobre o que é o homem têm algo em comum. Todas elas querem responder de maneiras diversas, em contextos localizados, o que é esse ser humano. Esse ser humano que precisa ser orientado a fim de perseguir um destino, um futuro, um tempo. Perceba que essa ideia de homem tem a ver também com a ideia de tempo, né? O homem, no século XIX, partindo da ideia darwiniana ou darwinista, o homem seria aquele animal que evoluiu de um estado da magia, passando para a religião, e se tudo fosse chegando muito bem, nos seus termos, esse homem seria alguém dotado de capacidade científica. Portanto, o homem darwiniano seria o modelo do estágio final, seria o homem europeu. O homem ideal darwinista é aquele que evoluiu e chegou no seu ponto mais alto de aprender matemática para além de Copérnico, filosofia muito além de Descartes. Então, as luzes do século XVIII e no XIX diziam que aquele índio da Amazônia ou aquele homem africano vinculado a uma tribo X ou Y, ele estava no estágio primitivo. Era como se eles olhassem e vissem o passado congelado. Se fosse educando o sujeito, ele chegaria à medida dos europeus daquele período. Basicamente, esse homem, portanto, deveria estar procurando evoluir-se. É um animal que está no estágio infantil para ser educado à sua vida adulta. Muitos, inclusive, chegavam a dizer que os homens na Idade Média estavam na infância emocional, porque olhavam para a construção da Idade Média no século XIX ou no tempo das luzes como um tempo de trevas. E eles que estavam dizendo sobre o passado diziam: nós somos os adultos, nós somos os homens mais evoluídos. E chegaremos a um ponto que não precisaremos, inclusive, de Deus. Porque Deus é para a infância. Nós somos adultos e chegamos a produzir ciência. A razão é para os adultos.
Então, o homem primitivo indígena, por exemplo, é um homem da criança, da magia, da religião. E essa noção foi entrando século XX adentro, né? Foi entrando no século XX e foi tomando outras formas, porém, a antropologia e as demais ciências humanas questionaram isso e trouxeram uma pergunta interessante. Será mesmo que todos os homens são essencialmente iguais em todos os tempos? E, portanto, se eles tivessem a educação que o europeu do século XIX teve, eles mudariam e pensariam como o homem do século XIX? É essa a questão? Será que o humano é alguma coisa para ser descoberto, ou ele é algo mais complexo, né? Talvez o humano não seja apenas uma essência de uma única natureza e que só muda os lugares e que, se ele for colocado em determinados dispositivos, ele responda às mesmas respostas em todo o tempo. O que percebemos é que o homem é muito mais do que isso. O homem é uma combinação de confusão com certezas. O homem é uma combinação de disposições mentais para naturezas que lhe impulsiona a agir. Um pensador interessante do século XX, que chama-nos a atenção para a discussão que se propõe aqui, é o Lévi-Strauss. E aí, o que mais nos interessa para agora é o fato de ele chamar a atenção para uma gramática secreta no interior de cada sujeito. É muito a produção do Lévi-Strauss, é muito grande, uma contribuição fantástica. Ele vai olhar para os sujeitos do século XIX e vai dizer, cuidado, nós não podemos escravizar as pessoas pelo simples fato de que elas não seriam dignas, porque estão em um estado primitivo, portanto, elas estariam até com vontade de ser escravizadas. Não há diferença do ponto de vista da humanidade dentro de uma leitura de que todos os seres humanos são essencialmente humanos. Acontece que eles estão envolvidos em contextos históricos diferentes e, portanto, eles seriam, na linguagem do Lévi-Strauss, seriam evoluídos em todos os pontos e não em apenas um ponto que seria o século XIX. Para cada tempo seria o pleno ser humano. Então, ele chama a atenção para dizer assim, o que vocês estão olhando do ponto de vista da superfície não é o interessante. Parece muito diferente, né? Você olha lá um sujeito na tribo mexendo com o fogo, mexendo com coisas mais rudimentares, mexendo com arco e flecha, e você olha você mexendo com o microscópio, com a ampulheta, como que você agora controla o tempo, sendo que aquele indígena tem que ficar olhando para o sol e para a lua para medir a temporalidade. O que ele está dizendo é, esqueçam, vocês devem olhar para coisas mais profundas, uma espécie de arquitetura mental que está na estrutura humana. O que move os homens não seria os jogos da superfície, os instrumentos que estão disponíveis, tanto quanto seria essa gramática secreta que está no interior de cada sujeito. Bom, segundo ele, portanto, levando em consideração seu raciocínio, não haveria duas mentes humanas, uma do século XIX e uma da antiguidade cristã. Haveria apenas uma mente operando em diferentes condições. Eu acho legal isso porque ele eleva a dignidade humana independente do período da história. Então, se tem um cristão camponês da Idade Média ou uma mulher, sei lá,
na Península Ibérica do século XV, no meio do campo, mexendo com tecido e etc., e uma mulher do século XIX envolvida com a ciência, ele diz: as estruturas mentais são idênticas e o que elas fazem com isso é diferente. Portanto, são seres humanos idênticos. O que muda é o ambiente cultural e o que de fato vai acabar chamando a atenção de mais ou de menos pessoas. Esse inconsciente estrutural, que não tem nada a ver com Freud, que é o inconsciente freudiano, dos depósitos reprimidos e etc., isso é muito mais complexo. O que ele está chamando é mais simples, eu acho que é mais simples. Essa gramática invisível que o Lévi-Strauss chama atenção é mais ou menos como o sistema operacional. Você tem lá seu celular, você pega seu celular, enquanto você vai abrindo um aplicativo e vai passando o seu dedo, se for Android ou iOS, independente, o sistema operacional está trabalhando por detrás para permitir você trabalhar com o seu celular. O que o Lévi-Strauss está falando, veja, o sistema operacional é idêntico, ainda que atualize, é idêntico em todo o celular. Vamos supor que o celular fosse o mesmo em todos os tempos, né? Vamos celular. O sistema operacional é o mesmo. É o Android trabalhando. Acontece que eu estou vendo só o que está passando na minha tela. Aí ele diz, essa superfície nos engana, mas a estrutura gramatical do que está mexendo com os seres humanos é a mesma. É mais ou menos assim. Quando eu estou falando em português, eu não estou aqui consciente do que é uma estrutura dos verbos. Eu não estou consciente que, peraí, eu vou falar agora um pronome oblíquo. Agora eu vou falar um pronome de tratamento. Eu simplesmente vou falando, porque, segundo o Lévi-Strauss, existe uma gramática interior que vai pulsando isso, mesmo que a minha filha não tenha estudado o português, nem o melhor do português, mas em alguma medida ela vai estar falando uma linguagem que a ela foi dada por aprendizado, e ela não faz isso conscientemente pausada, mas isso vai empurrando ela. Ele diz o seguinte: todo ser humano é um ser que trabalha por oposições. Vida, morte, dia, noite, cru, cozido, natureza, cultura. Isso é fantástico. Eu fiquei pensando, mas olha, será mesmo que a gente trabalha sempre por oposição? Será mesmo que a gente trabalha sempre por oposição? Então ele observa nas culturas, ele faz um vasto estudo social e ele vai começar a apontar dizendo, tá vendo? O cru é sempre narrado como um estágio anterior. O cozido é o estágio posterior. O fogo é aquilo que transforma essa situação, esses estados. E ele vai explicar. O fogo é exatamente a cultura, transformação daquela natureza. Isso é cultura. Aí ele vai pensar nos estágios familiares, ele vai estudar tudo isso para dizer algo que nos chama muita atenção para pensar o humano. Os seres humanos são seres complexos. São seres que lutam para transformar a natureza, para mudar o meio que vive. Se a coisa não está boa, ele vai lá e tenta melhorar. E é verdade, tem que melhorar mesmo. Quem não quer melhorar a vida? Só que o Lévi-Strauss está dizendo, mas você não vai tão longe, porque existem condicionamentos estruturais na tua gramática, no software que está embutido em você. É como se ele estivesse dizendo assim, bom, não existem várias melodias? Tem lá ópera, tem sertanejo, tem ritmos diferentes? Ok, mas e as notas musicais? São diferentes? Ou são as mesmas sempre? Então, as notas musicais são a gramática universal.
As notas musicais é o mobiliário que o ser humano tem. Todo ser humano tem. É a estrutura da mente. As notas não foi você que escolheu, foi te dada. Agora, a melodia é aquilo que você faz com as notas que foi te dada. É isso que ele está explicando. Você até canta, você até solfeja, tem vários instrumentos, você toca diversas músicas que são possíveis e você vai até mais longe com várias afinações e tal, mas ele fica tranquilo. No canto da sala, o Levi-Strauss traz uma risadinha e fala, com tudo isso, você usou as mesmas notas. E ele observa isso em toda a sociedade. Então, o ser humano é, antes de tudo, um ser de estrutura. Ele é um homem descentrado porque parece que ele é o único animal que não aceita a própria estrutura. Ele se nega, ele se move sobre essa estrutura. Ele vai negar tabus, mas vai assumir outros. Ele vai se apaixonar quando não devia. Ele vai fazer escolhas que ele não vai saber explicar o porquê. Porque talvez, segundo Levi-Strauss, existe alguma estrutura que vai nos limitando, porque talvez não sejamos autores da nossa própria existência. Nós não somos tão livres assim. Nós não estamos tão soltos assim. Quem sabe nós estamos perante a partitura, a vida. As notas estão em nossas mãos. E só nos resta colocar essas notas em cada lugar que quisermos. De repente fica muito ruim. Somos executantes de uma partitura que não escrevemos. A partitura sem as notas também pode ser pensada. Quando eu vou tentar escrever essa partitura, as notas que me são dadas, eu não escolho, elas são me dadas num pacote. Agora organize. Pode ser que soe horrível. E a minha luta é para que quando soar, soe cada vez melhor aos meus ouvidos. Do russo vai soar diferente, do chinês vai soar diferente, ele vai construir uma melodia, mas todos nós vamos usar as mesmas notas. Eu acho que isso é fantástico, porque, sabe, tem sido dito muito que todo mundo é livre para fazer o que pensa, imagina e faz o que quer, mas eu acho que estamos diante de uma observação e de uma pista super importante que me faz colocar um pé no chão e dizer, de repente, eu preciso ouvir essa estrutura ou essas notas desse jeito. É isso que me faz mais sentido. E não sumir com as notas, mas organizar em que pese serem empurradas. Eu só preciso organizá-las de maneira que faça mais sentido para a minha vida. Tramas da História se preocupa em perguntar, junto com diversos pensadores, as implicações de diversos conceitos, porque estamos vivendo, estamos existindo, e o que nos perturba, iremos indagar, iremos perguntar, iremos pensar junto com você no Tramas da História. Eu te espero no próximo episódio, mas antes, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, ative as notificações e se fez sentido para você, se você gostou, ajude a compartilhar conhecimento enviando para outros amigos. E se você tem algum comentário, de repente, quem sabe, seja a próxima pauta de nosso Tramas da História, o seu comentário. Eu quero ler seu comentário e encontrar ali, de repente, a pauta dos próximos episódios. Até uma próxima oportunidade.